por que é que o povo da França e a classe trabalhadora se levanta contra o governo de seu país e contra essa reforma de previdência social? Então, Vera, olha, no dia 10 de janeiro, a primeira-ministra, ela se chama Elizabeth Borne, ela apresentou uma proposta de reforma da Previdência. Assim como é aqui, toda vez que o governo fala em reforma da Previdência, vê como impedir os trabalhadores de se aposentarem, né? Você sabe disso. Então, a proposta da ministra, essencialmente, ela aumenta a idade mínima de 62 anos para 64 anos, ela aumenta o tempo de contribuição de 42 anos para 43 anos, ela elimina regimes especiais de algumas categorias muito importantes e sofridas, como é o caso dos ferroviários, dos eletricitários. E, olha só, você vai lembrar do Brasil, hein, Vera? Adivinha se os militares estão na reforma? Então, Não, os militares não estão na reforma, que nem a que nós tivemos, a última aqui no Brasil. Então, os militares, eles continuam com a situação anterior, né? Podendo se aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição. Então, essa foi a proposta da primeira-ministra, que tem todo o apoio do governo Macron, né? Do presidente Macron. E aí, o que está acontecendo, Vera? Olha só, o movimento ainda está ocorrendo, tá? Então, o movimento não cessou. Só que, imediatamente, as centrais sindicais, mesmo aquelas centrais sindicais mais pelegas, né, tipo a CFDT, que é a maior do país, e a Força Operária, que também é uma central sindical importante, essas são mais devagarzinha, né? Até o movimento sindical mais combativo, né, que é o Solidaire, a União Sindical Solidaire, eles se juntaram numa coisa que chama intersindical e passaram a chamar dias de luta, né? Nesse dia de luta, que acontece? Ele, no começo, era principalmente manifestação, né? Então, no dia 19 de janeiro, houve o primeiro dia de luta. 1 milhão de pessoas nas ruas, nas principais cidades do país. Mas de lá para cá, aconteceu já 10 dias desses, né, 10 dias de luta, e no meio disso, o governo Macron estava tentando votar a proposta no parlamento francês. O parlamento francês é igual ao brasileiro, ele tem o Senado, né, que em geral é uma Câmara menor, mais controlada, e eles têm lá um negócio que eles chamam de Assembleia Nacional, que é equivalente à nossa Câmara de Deputados, né? E aí o que aconteceu? Ele conseguiu votar no Senado, mas ele não conseguiu votar na Assembleia Nacional. E o regime político francês, né, a democracia liberal francesa, ela dá poderes para o presidente impor por decreto uma lei. Imagine você. Então, como ele não tinha voto na Assembleia Nacional e a maioria da população estava contra a reforma, ele deu uma canetada e impôs a reforma contra o povo. E aí você imagina, né? Na verdade, defensor da democracia. Isso é a democracia. Essa é a democracia da França, né? A democracia da França. Esse Macron pensa que ele é o Napoleão Bonaparte do século XXI, entendeu? E aí o movimento cresceu, né? Teve no dia 28 de março, bom, antes disso, teve um pedido de voto de censura na Assembleia Nacional. Se o voto de censura vence, a primeira-ministra e seu governo caem, a reforma está anulada, só que o presidente pode chamar nova eleição para o parlamento. Então, em geral, os parlamentares não gostam de terminar o mandato deles mais cedo. Então, é muito difícil esse voto de censura passar. E olha, bateu na trave. Faltaram 9 votos para votar o voto de censura, né? Então, o Macron, ele sobreviveu e a primeira-ministra dele sobreviveram. Mas
os dias de luta continuaram. Então, por exemplo, no dia 28 do mês passado... Aí agora, graças ao parlamento que traiu também, né? Do parlamento nunca é bom a gente esperar muito, né, Vera? Às vezes dá crise lá e a gente se favorece. Mas, em geral, o parlamento é feito para atender os negócios das classes dominantes, né, da burguesia. Isso é o parlamento, quando a gente fala de democracia burguesa, democracia liberal, o nome que quiser dar, democracia parlamentar, é tudo a mesma coisa, é para defender os interesses das classes possuidoras. E lá não é diferente. Mas aí o movimento na rua, ele aumentou. Então, por exemplo, no dia 28 do mês passado, a manifestação de rua teve 3.500.000 pessoas. Isso na França, Vera, a França tem uma população menor que no Brasil. Isso equivale a 5% da população na rua. É como se aqui no Brasil tivesse 11 milhões de pessoas na rua. E foi uma coisa extraordinária, porque não foi só Paris e as cidades maiores. Qualquer cidade tinha uma manifestação, tinha um protesto lá. E os protestos, eles, desde que começaram no final de janeiro, eles foram se misturando com outras formas de luta, né? Uma delas, bastante interessante, é os bloqueios das vias públicas, né, ou rodovias, onde há as rotatórias, né? Esse tipo de protesto foi digamos assim, uma contribuição do movimento dos coletes amarelos, que ocorreu há algum tempo atrás, que privilegiava esse tipo de tática. Então, em vários lugares da França, os trabalhadores vão lá e bloqueiam essas rotatórias e acabam inviabilizando o tráfego, né? E se misturou também uma outra forma de luta que é a mais importante para nós, que é as greves, né? E as greves, às vezes, elas não se limitavam a um dia. Às vezes eram o que eles chamam lá de greves recorrentes. Elas continuavam no dia seguinte ou nos dias seguintes. Então, olha só que interessante, Vera. Das categorias em greve, como fica muitos dias, acaba tendo um impacto sobre o país, né? Por exemplo, os coletores de lixo de Paris, eles ficaram em greve durante tanto tempo que acumulou 9 toneladas de lixo em Paris. Então, ficou aquela situação difícil, né? Uma situação sanitária difícil. Outra coisa, os trabalhadores das refinarias, através dessas greves recorrentes, eles foram reduzindo a distribuição de combustível pelo país. Então, por exemplo, naquele dia 28 de março, cerca de 20% dos postos de gasolina na França ou não tinham nenhum combustível ou passavam algum período sem combustível, né? Ou seja, parcial ou totalmente sem combustível. Outras categorias importantes transportes, né? Principalmente os ferroviários, onde também teve as tais greves recorrentes. E junto com isso teve professores, também, que é uma categoria bem importante por lá, e estudantes, tanto em universidades como em escolas. Então, olha só você, é uma mistura. Você tem a mobilização na rua, você tem bloqueios de estrada e você tem greves recorrentes em algumas categorias que têm muito impacto na vida do país. Então, isso que eu abri aqui a nossa conversa dizendo, isso é um tipo de um levante operário e popular em todo o país. Viu, Vera? E tem apoio da maioria da população. Então, é uma coisa extraordinária, é um exemplo para os trabalhadores de todo o mundo.